Mas agora a gente vai para a nossa pauta de comportamento, aliás, comportamento, né? Tudo que envolve comportamento é algo extremamente importante. Ontem mesmo eu comentei nas redes sociais, falei isso na abertura do programa, o quanto essa ansiedade no final do ano é algo coletivo, é um estresse coletivo, é uma ansiedade coletiva, é uma pressão coletiva, todo mundo passa por isso, né? E aí a gente tem a sensação que o tempo está passando ainda mais depressa, que a gente não vai dar conta que o mundo vai acabar. Só que não. Tá tudo bem. Por isso que a gente convidou mais uma vez ele, que vem com toda a sua... Opa, deixa eu abrir tudo aqui. Experiência para nos falar sobre ansiedade de fim de ano. Rui Búrigo, que é psicólogo, e a última vez que esteve aqui, eu me lembro que aquela pauta foi tão legal, né? A gente discutiu umas coisas muito legais. É um sucesso lá no YouTube, depois você dá uma olhada. Legal. Quantos views. Eu tava indicando para uma amiga, por isso que está recente na minha cabeça. Que bom. Rui, o negócio é o seguinte... Antes da gente começar com a dinâmica, que as meninas capricharam no colorido, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções que estão distribuídas aqui nessas caixinhas, vocês podem ver que os meninos vão mostrar uma a uma. Queria que você contasse pra gente sobre a síndrome, porque de fato ela existe, né? Não é uma coisa que a gente cria. Eu acho que a questão energética, o que tá envolvendo também, enfim... um movimento das coisas também vai influenciar, né? Mas o fato é que a gente conversa com todo mundo e todo mundo tem a mesma sensação. Por que que isso acontece? Carol, primeiro é um prazer estar aqui novamente, podendo estar falando para essa audiência maravilhosa. É a tal da síndrome do fim de ano. Pois é. Né? Então, essa ansiedade ela acaba aumentando no fim do ano por conta das mudanças. Por conta dos planejamentos, das mudanças, da velocidade que o mundo está hoje. Então hoje com redes sociais, internet de modo geral, as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Então o ser humano ele tem um pouco de dificuldade de acabar digerindo tudo isso. É como se a gente tivesse um funil dentro da nossa mente e não passa tudo. Entendi. Então a gente precisa cuidar da saúde mental para que a gente limpe a mente, para que ela fique mais organizada. Inclusive esse é o propósito da dinâmica hoje aqui. A gente está mostrando de uma forma bem lúdica para justamente explicar que a mente ela precisa estar organizada para que a gente possa ter qualidade de vida. É uma questão de organização, como tantos outros campos na nossa vida, Exatamente. né? É quando a gente não consegue enxergar, e você comentou agora, a gente estava no intervalo falando sobre a dinâmica, Rui comentou comigo assim, não, Carol, é porque o cérebro precisa visualizar como se a gente tivesse as gavetinhas, as caixinhas, né? Só que isso é muito difícil, então bacana a gente expor. Toda vez que a gente fechar os olhos, talvez o pessoal em casa vai lembrar dessa nossa imagem que a gente está colocando como ilustração aqui na TV, né? Exatamente. Carol, é porque o que acontece? As pessoas confundem a mente com um depósito. Mente humana não é depósito, ou seja, a gente não consegue armazenar tudo dentro da cabeça. Por isso que a gente escreve, por isso que é importante a gente ter uma agenda, por isso que é importante a gente visualizar as coisas e refletir. Nós estamos agora chegando mais um fim de ano, reflexão, todo mundo faz seus planejamentos para 2023 e muitas vezes o que acontece? A gente planeja um monte de coisa e chega no final do ano, parece que nada aconteceu. Então, esse exercício ele tem o objetivo de fazer um exercício de visualização, para que as pessoas aprendam a entender que a mente não é um depósito e a gente precisa usar da escrita e da visualização para ter mais saúde mental. Perfeito. Então, o que eu fiz aqui? Você pode, inclusive, fazer em casa essa dinâmica. Fizeram aqui de uma forma maravilhosa, está muito lindo. Mas você pode fazer com um copo plástico, por exemplo. Tá? Você pode pegar lá vários copinhos e fazer um exercício desse por pelo menos 30 dias. Tá. Pelo menos 30 dias. Porque, Carol, saúde mental é simples da gente cuidar. As pessoas falam, Rui, é simples? Mas por que tem tanta gente doente? Porque não é fácil. Né? Então, o simples não significa que seja fácil. E o não ser fácil é justamente a constância do que você faz. E é um treino. Treinamento mental, né? Tá. Então, assim, a mente precisa de treino. A mente, aliás, ela precisa se exercitar igual ao nosso corpo. Quando a gente vai para a academia ou quando a gente se alimenta bem, a gente está cuidando do nosso corpo. A mente é a mesma coisa, a gente precisa desenvolver essa musculatura mental.
E você sabe, assim, pensando, a gente está falando da ansiedade no final do ano, que é, né, uma questão que acontece com todo mundo, mas durante o ano, individualmente, todo mundo tem seus momentos, né, quando se depara em algumas situações, ou até a situação não existe, mas a gente cria uma situação, a nossa cabeça cria, e aí a gente começa a viver nessa ansiedade. Então é um exercício para a gente fazer sempre. Sempre. Por quê? Porque a ansiedade, ela acaba potencializando 10 vezes o problema. Então, ou seja, geralmente aquele problemão ele não é tão grande como a nossa cabeça cria. E a gente cria um monte desses sentimentos, dessas situações como raiva, frustração, angústia, medo, insegurança, né? A gente cria isso. A Carol estava falando comigo antes sobre medo, né? A gente estava falando aqui fora do ar. O medo, ele é característico da ansiedade. Porque medo, ele existe, claro, o medo é saudável. Eu preciso ter medo para a minha vida ser longa, para eu poder me prevenir de alguns perigos. Sim. Só que o grande problema é quando a gente cria medo para não viver a vida. E aí aparecem as frustrações, o medo, a raiva, a ansiedade, etc., que a gente não consegue viver. Então o que eu fiz aqui? A nossa mente, a gente precisa separar ela como se fosse departamentos, ou caixinhas, ou armários, ou gavetinhas, como você achar melhor. Eu até tenho um exercício desse no meu método AZ. As pessoas fazem esse exercício, elas muitas vezes fazem escrevendo. Você vai fazer o quê? Por 30 dias, você vai fazer mais ou menos o que você está vendo aqui, você vai colocar os sentimentos que você tem, lógico, e as coisas que você quer, porque aqui também tem coisa boa, né? Tem amor próprio, tem felicidade, tem prosperidade, tem saúde mental, que são caixinhas que a gente precisa cuidar e muitas vezes a realidade é que a gente não está cuidando, né? Então é um momento de reflexão. Fim de ano, aproveita para fazer isso aqui agora, nesse mês de dezembro até o início de janeiro, para você começar 2023 diferente, de uma forma positiva e saudável. Então aqui eu criei algumas caixinhas com algumas que eu pensei, né? E a produção me ajudou aqui. Amor próprio, felicidade, prosperidade. Você vai chegar no fim do dia, você vai ter ou em caixinhas ou em copinhos dentro da sua casa. E você vai pegar ou bolinhas dessa aqui, Carol, como a gente está na mão, ou pode ser até feijão, bolinha de gude, milho, bolinha de gude, tudo que for alguma coisa que você consiga colocar dentro para visualizar. Então, por exemplo, eu vou chegar ao final do dia e eu tive um dia difícil. Um dia frustrante. Eu vou depositar uma bolinha na minha caixinha da frustração. Né? E além da frustração, eu tive muito medo de uma situação que ocorreu. Então eu vou colocar uma bolinha. Agora, Carol, vou pedir para tu colocar as 2 bolinhas também dentro dessas caixinhas do teu sentimento agora. Do bom, então, porque eu tô com sentimento bom. Pode colocar do bom. De felicidade. Tá se sentindo feliz? Muito, adoro estar aqui, ó. E aqui, ó, qualidade de vida, porque eu já pratiquei minha atividade física hoje. Isso aí, ó. E eu vou acrescentar uma aqui para vocês de casa, que é muito importante você ter essa caixinha do amor próprio. Essa você tem que alimentar todos os dias. Porque o amor próprio o amor próprio significa o quê? Que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Então é o egoísmo do bem. Pra gente ser bom pros outros, a gente tem que ser bom pra gente primeiro. Senão a gente não consegue. Não dá pra ser boa mãe se você não tá bem com você. Não dá pra você ajudar. Não dá pra você ser boa profissional. Exato. Não dá pra você ajudar se você não se ajudar primeiro. Então eu vou botar outra bolinha no amor. Coloca lá então, no amor próprio. Vai, vamos encher na bolinha. Então esse exercício, Carol, só pra gente, pra fazer o fechamento do pessoal de casa, faz isso por 30 dias. Analisa. Deixa as bolinhas dentro, não tira. Deixa elas ali dentro e no final de 30 dias faz um apanhado geral e vê onde você colocou mais as suas bolinhas. Isso diz muito sobre você. E muitas vezes a gente está sentindo medo todos os dias e não está se dando conta. Segura essa parte que eu vou lá e já volto, pra gente agora desenrolar. Chegou no final do mês, viu ali as caixinhas, onde tem mais, onde está faltando. Você vai contar pra gente como a gente faz essa análise e o que a gente deve, né, seguir. Já volto. Vamos lá, Rui. Agora nós vamos entender. Fizemos a dinâmica. Vamos partir para ação agora. Vamos partir para ação. Qual a análise, então? Que olhar a gente tem que colocar, né, para essas bolinhas depois dos 30 dias? Vamos lá, vou colocar algumas situações para o pessoal poder entender e poder aplicar em casa. Fez os 30 dias, você vai agora fazer uma lista de ações. Exemplo, vamos lá. Você viu que a sua caixinha do medo, ela estava cheia nos 30 dias. Vamos supor que tinha bolinha pra caramba dentro da sua caixinha do medo. Isso é sinal de que você precisa melhorar essa área do medo. Então o que você vai fazer?
Por exemplo, você vai listar os medos que você teve durante o ano. O medo que você teve de fazer uma viagem, o medo que você teve de arriscar mais no seu emprego, no seu trabalho, o medo que você teve de se relacionar com alguém. Então você vai trabalhar, vai colocar estes medos e vai ressignificar ele do lado. Ou seja, vai colocar o que você tem que fazer para melhorar esses medos que estavam nessa caixinha. Por exemplo, do amor próprio. Você ganhou peso durante o ano, se alimentou mal, sua saúde não anda lá tão legal. O que você precisa tomar de ação para 2023 para que o seu amor próprio melhore? Porque quando a gente tem amor próprio, a gente se cuida. A gente cuida da saúde, cuida do corpo. Então, o que você precisa tomar de ação para fazer aquilo ali? Vamos lá, autoconfiança, Carol. Autoconfiança é tudo. Autoconfiança significa eu estar seguro das minhas decisões. Aquela decisão que você não tomou em 2022, que você precisava ter tomado, uma atitude que você precisava ter tomado. Então, a sua caixinha está vazia da autoconfiança. Como é que você vai fazer para encher essa caixinha agora? Tudo isso você vai visualizar depois de 30 dias. Você vai ver, caramba, eu não botei nada na minha autoconfiança. Quer dizer que eu não estou autoconfiante. Mas sabe o que eu ia te perguntar, Rui? É o seguinte, tem algumas coisas aqui, por exemplo, qualidade de vida. A gente sabe muitas vezes que qualidade de vida, saúde, atividade física, hábitos saudáveis, né? Depende de uma disciplina. Exato. Você acredita que todos esses campos, essas emoções que a gente listou aqui, dependem de uma disciplina? Total, Carol. Porque, por exemplo, assim, eu quero ser feliz. Não estou feliz, eu quero ser feliz. Aí fala, mas como que eu vou ser feliz? Precisa de disciplina para ser feliz? Disciplina, porque felicidade é um estado mental. Ou seja, você se coloca no estado de felicidade. Você tem que manter. Então, para se manter nesse estado, você tem que ter disciplina. Por isso que eu falei que é simples, mas não é fácil. Porque exige consistência. E a consistência é o quê? Disciplina. Então, você tem que se tornar disciplinado. Por isso que é tão difícil implantar um hábito novo. Entendi. Porque o hábito exige o quê? Disciplina para que ele se torne uma rotina e se torne habitual. Comprometimento, né? Esforço. Aliás, pode colocar uma caixinha de disciplina para você melhorar a sua disciplina, né, na sua vida. Eu acho também, gente, que eu estou adorando esse exercício, eu achei super legal, mas até que ponto a gente pode se cobrar, Rui? Por exemplo, você chega no final dos 30 dias e aí vão ter lá, né, essas emoções, aí você pode ser até que tenha um equilíbrio entre elas, né? Até que ponto a gente pode se cobrar das coisas que a gente não conseguiu atingir e que, como é que eu vou te fazer essa pergunta, assim, e que também tá tudo bem, porque de repente isso né, Glaucio, não se cobrar tanto, porque de repente, se você se cobrar mais um pouquinho, esse copo vai transbordar e aí vai ser pior. Então, como é que a gente lida com esse equilíbrio? Entre o veneno e o remédio tem a dose. Então, essa dose é de cada um. Autocobrança demais, ansiedade. Autocobrança demais, doença mental. Cobrança de menos, zona de conforto, acomodação. Né? É uma pessoa conformada. Então você tem que achar essa dose em que você se sinta confortável para praticar essas ações e não ficar se culpando ou se punindo por não ter feito. Não fez, tá tudo bem, você tem a oportunidade de fazer agora. Né? O maravilhoso da vida é isso, a gente não volta. Mas a gente consegue fazer diferente agora. Então, a autocobrança tem que ter uma dose de equilíbrio. A gente tem que saber cobrar da gente. Essa parte eu acho que talvez então, seja uma das mais difíceis, né? Entender até que ponto, valorizar aquilo que a gente conseguiu. E eu acho assim, Carol, só o que a gente ainda quer. Só para finalizar esse negócio do equilíbrio, é avaliar suas ações. Sabe, tá faltando um pouco o ser humano olhar para o que ele fez. Reconhece o que você fez de bom, reconhece que você tomou algumas atitudes positivas durante o ano. Isso vai fazer que você não se cobre tanto, porque você teve algum tipo de resultado. Todo mundo tem resultado, sem dúvida, mas tem que reconhecer. A dedicação diária mesmo, a gente tem que reconhecer, né? Dedicação diária. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Estelinha querida, um beijo. Muito ruim ser ansiosa. Nem chegou o Natal e eu já tô pensando lá na frente. Na viagem Réveillon, fico fazendo listinha do que preciso fazer e ticando, adoro também ticando. Acha bom fazer isso ou é alimentar a ansiedade? Meu sonho é ser do tipo, deixa a vida me levar. Estela, primeira coisa que eu vou te falar que vai te deixar muito feliz. Você não é ansiosa. Porque ela botou, eu sou ansiosa, não, você está. Então, a ansiedade é um estado mental igual a felicidade. Tá. Né? Essa agonia de fim de ano, de querer fazer tudo, não é bom. Né? O ideal é você fazer o quê? Planejamento. Então, a gente tem que planejar as coisas. E planejar não é se colocar no futuro. Planejar
é visualizar para que tudo dê certo. Então, Estela, devagar, deixa a vida me levar, é bom também, mas assim, não deixa ela te levar tanto pela zona da acomodação. Você pode fazer as coisas no seu tempo, sem essa cobrança excessiva. Muito bom. Tem mais perguntinha. Obrigada, Gu. Beijo. É verdade que a chamada positividade tóxica, esse é bom, hein? Pode ser muito observada nessa época do ano, onde as pessoas acham que tem obrigação de se sentir feliz no fim do ano. Falou tudo. Essa positividade tóxica nada mais é do que autocobrança, né? É fim de ano, a gente se obriga a, vamos lá, a pensar positivo, porque é uma época de energias positivas, de energia boa, de refletir sobre a vida, de fazer reflexões. Eu não vejo isso como algo tóxico, eu vejo isso como um período, uma oportunidade de reflexão. Então, essa positividade ela não precisa ser tóxica, né? Ela pode ser transformada em um planejamento para que você possa visualizar um ano diferente para você o ano que vem, com positividade. E outra coisa, sem se cobrar, porque quando você se cobra muito é que vem a toxina que eu chamo da mente. Tá? Então, assim, positividade ela não é tóxica, ela só é tóxica quando ela é exagerada. Por isso que sempre existe um equilíbrio, existe uma dose certa para tudo. E a questão das redes sociais, ela traz um fato, né, que ninguém mostra ali as inseguranças, né, o que a gente tem ali que não é legal. E aí dá a impressão que ninguém tem problemas e que tal, e isso gera outro problema, né? Então, assim, tem que ter muita saúde mental para lidar também com essa parte. A rede social, ela é a terra da comparação, né? Então, assim, redes sociais, na rede social o mundo ele é ideal. Ou seja, como tu falasse, Carol, não tem coisa ruim ali. Ninguém posta, dificilmente alguém posta coisa ruim na rede social. Então, a rede social é um mundo ideal. O mundo ideal ele não existe, porque o nosso mundo ele é real. Né? É igual aqui, a gente está aqui na frente da câmera, mas existe um bastidor ali atrás. Né? Existe todo um pessoal trabalhando, fazendo isso aqui acontecer. Uhum. Então, na vida também é assim, existe o nosso palco, mas existe o bastidor. Então, não tome por base o que você vê nas redes sociais. É muito legal ver as pessoas felizes, mas assim, não compare a sua vida com a do outro. E procurar sempre avaliar a questão até da transparência. Eu acho que nem tudo a gente também precisa expor, né? Não quer dizer que a gente tem que expor absolutamente tudo, né? Quando a gente não tinha rede social, vou dar um exemplo de figuras públicas, a gente não ouvia também em entrevistas tudo, o livro aberto de tudo. Não. Então, é mais ou menos isso. Então, eu acho que a gente também não precisa expor tudo. Mas tem uma certa transparência, eu acho que é uma coisa gostosa. Porque daí quando você conhece a pessoa pessoalmente, seja a área que ela habita e tal, você fala, poxa, é a mesma pessoa, ai, graças a Deus. Aí é uma coisa gostosa, né? Aí você tem bom. aquela impressão, fala, nossa, é a mesma pessoa e tal. Então, pensem nessa situação e eu acho que ninguém consegue mentir por muito tempo, uma hora cai máscara, então também tem... Exatamente, viva o mundo real, né? Mundo real. Não o mundo ideal. Perguntinha, Glaucio, eu posso fazer a sua agora, né? Diretora perguntou como é que a gente lida, Rui, com as frustrações, de fato, com as coisas que estavam dentro do planejamento e que não foram executadas, ou até tentamos, mas não alcançamos. A frustração está diretamente ligada à falta de ação. A frustração está ligada à procrastinação, que é o pior sintoma da ansiedade, porque ele é um sintoma comportamental. Muita gente não sabe disso, mas a ansiedade ela tem sintomas físicos, psicológicos e comportamental. E eu, como psicólogo, considero o sintoma da procrastinação o pior de todos, que é o que gera frustração. Por quê? Porque a gente não faz, se sente bem por não fazer naquele momento, mas lá na frente a conta a ser paga é alta. E a frustração ela vem também por causa da expectativa. Então, expectativa está diretamente ligada à ansiedade, ou seja, você visualizou algo no futuro. Então, sempre que a gente faz uma projeção do futuro, normalmente ela não acontece daquela maneira que a gente está projetando. E aí vem a frustração. Então, se preocupe em viver o agora. A gente tem que se preocupar em viver o presente. Por isso que o exercício da concentração é tão importante. Você está ligado no que você está fazendo. Porque a vida ela acontece agora, não é amanhã. Amanhã vai acontecer um monte de coisa, mas eu ainda não sei. Então, por que não viver agora que eu estou aqui com a Carol no programa Você Bonita? Sim, com foco no que a gente está fazendo. Exato, mas tem gente que está aqui assistindo a gente com a cabeça já no final de semana. A Estelinha, brincadeira. Não está prestando atenção. Beijo, Estelinha é uma grande telespectadora amiga, mas é um fato, às vezes a gente não consegue manter uma concentração em algo, acho que isso acontece com todo mundo por muito tempo, às vezes o que a gente gostaria muito, às vezes a cabeça também tem dia...
que não funciona, né, gente? Você faz, você tenta. É igual na atividade física. Tem dias que minha corrida é maravilhosa. Tem dias que eu rendo menos. Exatamente. Eu acho que a gente também tem que ter um pouquinho de paciência e lidar um pouquinho com isso, né? Se aceitar. E a Glaucia está dizendo quando a gente também depende dos outros. Em inúmeras situações da nossa vida, a gente depende dos outros. Sim, claro. Não temos controle. Nós somos seres sociáveis, ou seja, a gente não nasceu para viver sozinho. Mas a gente também não pode ser dependente emocional de alguém. Né? Então, a gente depende das pessoas para realizar muitas coisas. Mas aquelas ações que dependem das suas escolhas, que são escolhas suas, você tem que tomar sozinho. Né? Então, esse é o grande problema do ser humano, é terceirizar uma escolha. Então tem que tomar cuidado com isso, né? E isso gera frustração. A gente volta para a frustração. Né? A frustração é falta de ação. Então, às vezes, quando eu não escolho, alguém escolhe por mim, e eu vou lá e erro, quebra a cara, por exemplo. Gera uma frustração. Por quê? Duas vezes. Porque primeiro que eu tomei uma decisão baseada em outra pessoa e errei. Entendi. Então, assim, 2% do nosso controle está ligado às nossas escolhas. Então, escolha bem, tome as suas próprias decisões. E, gente, é uma busca diária, né? Quando a gente fala um leão por dia, é mais ou menos isso que a gente está conversando. Viver uma arte. E agora, assim, a gente tem 2 minutinhos, né, Glaucia? Para a gente finalizar com essa questão até da ansiedade, fazer toda a dinâmica é muito legal, vai dar um horizonte ali, se a gente está realmente indo para o lado que a gente gostaria, né? Fazer uma análise aí um pouquinho da nossa vida. Mas você tem aí uma dica-chave, assim, para a gente tentar, assim, começa a ver que tá aumentando a ansiedade, voltar para o eixo. Existem algumas técnicas que são viáveis para a ansiedade, porque a ansiedade, Carol, ela é o hormônio da adrenalina que está em alta. Então a gente precisa baixar esse hormônio da adrenalina. Você pode fazer isso, vou deixar aqui a dica da respiração. Né? A dica da respiração, quando você respira por 10 vezes, 10 repetições, né? Você inspira 4 segundos, tranca 2 segundos e solta 4 segundos pela boca. Tá. Faz 10 vezes isso, você baixa a adrenalina e baixa a sua ansiedade momentânea. Mas fica a dica aqui para você fazer todo esse exercício aqui e entender o que precisa melhorar e, se tiver condições, tiver tempo, tiver disponibilidade, procurar ajuda profissional. Não tem jeito. Psicologia é maravilhoso. Gente, psicologia é desenvolvimento pessoal. Você não vai procurar, não sinta-se doente ou menos que alguém porque está procurando psicólogo ou psicóloga. Não, isso é sinal de inteligência, é cuidar da saúde mental. Então, se você puder ter um acompanhamento profissional para melhorar tudo isso aqui, sua vida com certeza vai ter muito mais qualidade. Eu concordo com você, é um ato de inteligência, né? Com você vai estar investindo em você, em autoconhecimento. Agora, Rui, a história toda piorou por causa da pandemia, né? Muito, meu Deus. O Covid fez o que já não era fácil, piorou muito. Né? Sabe, Carol, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Número 1, tem 20 milhões de pessoas diagnosticadas no Brasil. Diagnosticadas, fora os que não os que driblam, os que... Então, os que não procuram ajuda. Os que não procuram ajuda, são resistentes. É muita gente, né? Vamos atrás das ferramentas que a gente precisa para voltar ao eixo, para a gente conseguir respirar. E como eu disse no início, no final, é um dia depois da noite, é um dia depois da noite, vira o ano, é um dia depois da noite. E é isso, né? Exatamente. A gente tem que lembrar aí também que tudo vai continuar. Eu vou agradecer o querido Rui Búrigo, que é psicólogo. Você encontra o trabalho dele lá no Instagram, no @Rui, BURIGO, Búrigo, tá? @Rui Búrigo, e no YouTube, Rui Búrigo também, com todo o material de trabalho, com toda, né, o seu, não é plataforma, seu trabalho que você faz lá também. Exatamente. Obrigada, viu, querido? Até a próxima. Muito obrigado, Carol. E a gente volta segunda. Obrigada, meninos. Meio de meia, ó. Beijo, ótimo final de semana. Beijo, beijo, beijo.